Graça e paz da parte do Senhor sejam com vocês. Abramos a palavra do Senhor no livro dos começos, livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, farei a leitura de todo o texto, 36 versículos, vocês acompanharão. Assim diz a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata.
aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhes disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Deus bendito, esta é a tua palavra. Fala ao nosso coração. Eu creio que já falaste, ó Deus, por meio dela. Mas digne-se o Senhor de valer-se de mim para esse fim, ó Deus, embora eu seja tão pequeno. Mas com o Senhor e pela mediação do Espírito Santo, que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Maio e junho, tema das pregações, o tema geral, é providência na família. Exposições, tendo como base a vida de José. Pastor André ministrou a partir deste texto, né, capítulo 37, e eu o farei também baseado nesse texto. O tema da pregação de hoje é uma família disfuncional e algumas consequências disso. Irmãos, neste capítulo, Deus não é mencionado sequer uma vez, mas ao longo das exposições, nós veremos que Deus é quem conduz todas as coisas. Deus conduziu o destino dessa família. Deus dirigiu a história de cada um dos personagens contidos em todo o livro de Gênesis, em toda a Bíblia. Ele dirige a história de toda a humanidade, a minha história e a tua história. Deus é esse Deus Todo-Poderoso. Não nos esqueçamos, porém, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos seres morais e, portanto, somos responsáveis, cada um responsável pelos seus atos. Uma pergunta aos irmãos solteiros que moram com os pais: a família à qual você pertence é perfeita? Ou ela tem enfrentado ou já enfrentou algum tipo de problema relacional? Aos casados, o teu relacionamento conjugal é perfeito? Ou vocês têm enfrentado algum tipo de problema também relacional? E se vocês têm um filho ou mais, eles já brigaram entre si, têm brigado entre si? Eles já desrespeitaram você em algum momento, ou vocês, pai e mãe? Eles já arranjaram aquelas confusões dentro de casa, quebra-quebra às vezes? As minhas 3 filhas não estão conosco mais. A caçula tem 41 anos. Mas eu me lembro muito bem do que já aconteceu lá em casa. Mas louvado seja Deus, que Ele está na direção de todas as coisas e compete a nós cuidar da nossa família. Então pensemos sobre a família de Jacó, uma família disfuncional. E nós discorreremos aqui tecendo comentários acerca de alguns problemas, algumas consequências que essa família disfuncional trouxe para si mesma. Plano de fundo: a vida pregressa de Jacó foi muito conturbada.
Seu pai Isaque teve certa preferência pelo seu filho primogênito Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Vocês sabem que Jacó e Esaú eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado ali, segurando no seu calcanhar, mas foi o segundo. Rebeca, sua mãe, talvez intentando equilibrar a situação, preferira mais a Jacó. E certo dia deu um jeitinho para que Jacó, na presença de Isaque, passasse por Esaú e recebesse as bênçãos inerentes ao direito de primogenitura, que seria de Esaú. E essa foi sua primeira aula sobre trapaça na família. Por causa disso, ele corria risco de vida. Então, orientado pela mãe e posteriormente pelo pai, foi buscar uma esposa em Padã Harã, à casa de seu avô materno Betuel. E ao aproximar-se da cidade de Harã, essa cidade foi a cidade de onde Abrão saiu, com a sua mulher Sarai e com seu sobrinho Ló, à beira de um poço ele encontrou uma donzela, a quem amou profundamente, um amor à primeira vista, e por serem primos para a casa daquela moça, ele foi. E mediante acordo com o pai da moça, Labão, filho de Betuel, Jacó trabalhou 7 anos para tê-la como esposa. Ao final desse tempo, em vez de ter em seus braços a amada Raquel, foi enganado pelo pai da moça, tal como enganara a seu irmão Esaú, e recebeu Lia, a quem desposou. E essa foi sua segunda aula sobre trapaça. Mas ele é quem foi enganado. Jacó desposou também Raquel, porém teve que trabalhar mais 7 anos por ela. A cultura poligâmica dos caldeus, dos cananeus, melhor dizendo, e dos arameus, enredaram Jacó, o qual tornou-se polígamo também. Ele foi buscar uma esposa. Quantas ele encontrou, ou aliás, com quantas ele se envolveu? 4 mulheres. Esse é o plano de fundo. O que essa parte da história de Jacó pode ensinar, sobretudo aos irmãos solteiros, acerca de constituir uma família? Ele pode te ensinar que você não deve se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Está nas Escrituras. Busque em Deus seu cônjuge e não deixe ser levado pelas circunstâncias caprichosas, segundo os princípios deste mundo caído. Jacó foi buscar uma esposa, não na terra dos cananeus, orientado pelo pai, foi buscar em sua parentela e acabou arranjando 4 mulheres. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Você não terá esse problema, porque aqui não há isso, né? Poligamia no Brasil. Não há. Então é fácil. Mas busque a direção de Deus para você encontrar, para que Ele conduza até você uma pessoa que possa tornar teu cônjuge. E quando você se tornar uma só carne com essa pessoa que virá a ser teu cônjuge, saiba e assuma esse compromisso até que a morte vos separe. Amém? À luz do texto, vejamos algumas consequências então. Primeira e segunda consequências, ódio e inveja na família de Jacó. Dos versículos 1 até o versículo 11. Versículo 1 diz assim, nós já lemos, mas veremos aqui. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Irmãos, essa informação é importantíssima, pois ela nos mostra que Jacó, apesar de todos os pecados que cometera quando solteiro, principalmente quando se envolveu com 4 mulheres, na casa de seu pai Isaque, ele não se rebelou contra as ordens que Isaque dera a ele, tal como o fez Esaú. Esaú se rebelou contra as orientações dadas pelo pai dele, Isaque, mas Jacó não, ele peregrinou na terra de Canaã.
Ele obedeceu, ele permaneceu, ele seguiu as pegadas de seu avô Abraão. E se você é solteiro, solteira, aprenda com Jacó, não se rebele contra teus pais. Não faça isso, ao contrário, procure obedecê-los, procure honrá-los. Honra teu pai, honra tua mãe. Teu pai e tua mãe não são perfeitos, mas você também não o é. Eles querem o teu bem. Vale a pena obedecer ao pai, obedecer à mãe. Sede cooperadores com Deus. Sede cooperadores com teus pais nessa trajetória rumo à maturidade. Vamos agora falar sobre o dia mau que chegou a Jacó e a sua família. Contando cerca de 110 anos de idade, ele começou a experimentar o sofrimento de vivenciar a hostilidade de 10 filhos seus contra José. José era o 11º, Benjamim do 10º. Benjamim, mais novo, obviamente, Jacó 17, ele deveria ter uns 15 anos, e aí eu coloquei 10 filhos, porque penso que Benjamim não estava pastoreando junto com aqueles 4 meio-irmãos de José. Verso 2, esta é a história de Jacó. História de Jacó, mas o personagem principal é José. Ele contava então 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos, Dan e Naphtali, e também Dan e Naphtali, filhos de Bila, Gade e Azer, filhos de Zilpa. Então ele estava apacentando com esses 4 meio-irmãos, dessas 2 concubinas. E esse versículo, irmãos, termina assim: e trazia más notícias deles a seu pai. José demonstrava com isso, irmãos, que não compactuava com os pecados dos seus irmãos, ele não se enredou pelo caminho deles, ele teve o discernimento do certo e o errado, e narrava as más ações dos seus irmãos a seu pai. José era então dotado de bom senso, de discernimento, mas conforme veremos, ele acabou falhando também em suas palavras. Verso 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Irmãos, essa justificativa, na verdade, não o é. A conjunção porque explica, mas à luz das Escrituras, o ato e a atitude dele de amar mais aos outros irmãos, amar mais a José e preterir aos irmãos, não foi uma atitude correta. Mas Moisés, narrando, disse que era porque José era filho da sua velhice. De fato, ele era velho, estou dizendo aqui 110 menos 17, então daria aí 93 anos de idade quando José nasceu. Mas esse porquê não justifica de forma alguma. A vida pregressa de Jacó, portanto, não poderia posteriormente justificar pecados dele para com seus filhos. De fato, Jacó não governou bem a sua família. E isso começou lá em Padã Arã, por causa da poligamia. E isso causou problemas seríssimos, briga entre as mulheres, conforme nos lembrou o pastor André, Bila, Lia disputando ali com Raquel. Raquel era estéril, e então as demais deram filhos a Jacó, e a Raquel, que era a mulher amada dele, era estéril, não pôde dar filhos naquele primeiro instante. Então, Jacó então fez isso, amando mais a José, e deu essa justificativa. Claro, Moisés narrou, inspirado pelo Espírito Santo, e para Jacó era essa mesma explicação: ele é filho da minha velhice. Outro fato aqui curioso: fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa motivação também foi errada de Jacó. E fazer essa
túnica talar. Irmãos, existe uma referência, lógico que ela veio depois, acerca de Tamar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, 18, está escrito: trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Tratava-se então de Tamar. Obviamente que o escritor de Samuel, do livro de 2º e 1 Samuel também, é o mesmo escritor, pegou lá, né, obviamente ele fazendo ali as leituras, tomou conhecimento. Mas se ele utilizou o termo vestimenta de mangas talar, essa túnica, é porque ele buscou isso lá atrás. E, de fato, era utilizada por pessoas que tinham uma posição em destaque na sociedade, no caso aqui da família. Mas o que havia por detrás dessa atitude de Jacó em fazer uma túnica daquela e vestir o seu filho José com ela? É porque ele intentava conceder a José as bênçãos inerentes à primogenitura, que por direito seria de Rúben. Mas Rúben havia profanado o leito do seu pai. Ele havia cometido o pecado de incesto contra o seu pai por meio de Bila. E o próximo da linha sucessória era Simeão. Mas vocês, se conhecem bem a história, sabem que Simeão, juntamente com o outro seu irmão Levi, passaram ao fio da espada os siquemitas, depois de ter quebrado um acordo que fizeram junto com seu pai Jacó, junto com Siquém, filho de Ramor, e ali eles conspiraram contra esses homens, contra o pai e contra a mãe. E esse Ramor era príncipe em Siquém, e foi uma carnificina. Então, esse ato, essa atitude também desagradou profundamente a Jacó, e ele desqualificou Simeão, se fosse aí seguir a linha sucessória. Então, essa vestimenta talar nos revela a intenção de Jacó, fazer de José o sucessor dele, aquele líder, aquele que seria o líder da família, ou do clã, né? Porque não era apenas uma família, era um clã que se formava. Então, nós vemos aqui, irmãos, no verso 4, quero que vocês acompanhem: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. É isso, meus irmãos, o ódio é um terrível pecado. Ele consome aos poucos a pessoa que odeia, bem como gera outros pecados. Por causa do ódio, os irmãos de José não podiam falar-lhe pacificamente. Já não havia aquela saudação, shalom, não havia. Onde há ódio, há hostilidade. Onde há ódio, a paz não pode permanecer. No versículo 12a de Provérbios 10 diz assim: o ódio excita contendas. Em 1 de João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E no coração daqueles irmãos de José havia o homicídio. Eles cometeram o fratricídio, embora não tenham o consumado de fato, mas eles cometeram por causa do ódio terrível que estava no coração deles. Portanto, irmãos, amemos a nossa família, ame a tua família, amemos a todos os irmãos da grande família em Cristo, a família do nosso Deus Altíssimo, da qual você pertence, e eu também. Amemo-nos uns aos outros. Essa é uma palavra também que vem da parte de Deus para nós. Versículo 5-9, tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos. Então, versículo de 5-9 relatam 2 sonhos de José. No versículo 7 diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu.
Os seus irmãos interpretaram imediatamente o sonho e questionaram acerca dele. Interpretaram e questionaram: reinarás sobre nós? É isso mesmo? E ele teve um segundo sonho. Deus, por meio desses sonhos, estava mostrando aquilo que haveria de acontecer, mas eles não deram ouvidos, não quiseram interpretar de forma correta. Interpretaram, mas não quiseram agir de forma correta. E por causa desse outro sonho, o ódio deles se intensificou. Até o pai questionou a José, com a diferença, conforme está aí no versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, esse moço José, mesmo sendo temente a Deus, por ter sido um pecador tal como nós o somos, cometeu alguns erros, algumas atitudes errôneas, como, por exemplo, a maneira em que ele lidou com as palavras. Os irmãos questionando, disse assim, está escrito, e com isso, versículo 8, a parte B, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. A maneira em que José lidou com as palavras não foi uma maneira correta. Aqui há um certo ar de vanglória perante os irmãos, né? E a pergunta que a gente pode fazer, ou algumas perguntas, são: será que havia algo mais do que o fato de ele não compactuar com os pecados dos irmãos e ficar falando acerca deles com o pai? Onde ele intentava utilizar, será que ele intentava utilizar a delação como um prêmio para ter mais apreço do pai? E nós percebemos, por exemplo, uma outra atitude que está lá no versículo 23, que está registrado que ele foi aos irmãos, foi ter com os irmãos, vestido com a túnica talar. Irmãos, ele percorreu mais de cerca de 120 quilômetros, até Siquém dá cerca de 100 quilômetros. Há divergência em relação a quilômetros, porque se você pegar uma Bíblia que tem o mapa e pegar a escala e medir ali, você vai encontrar 100 quilômetros, cerca disso. Que seja 100, que sejam 120, que sejam 80, é muito chão para percorrer a pé. E ele foi com aquela túnica, ele apacentava com aquela túnica, não era apropriada para isso. Havia ali alguma intenção do incauto José? Incauto mesmo, né? Imprudente, adolescente ali, discernia coisas boas, certas. Por outro lado, era um pouco vaidoso, estava mesmo querendo se aparecer ali para os irmãos, correndo risco de vida mesmo, né? 11 furiosos e um cordeirinho ali de 17 anos, rapaz, homens que estavam acostumados não, né? Eles demonstraram isso, conforme eu disse, e a história está narrando aí capítulos anteriores, acerca daquela carnificina, 2 homens apenas, passar o fio da espada, todos os homens siquemitas, claro que eles haviam sido circuncidados, ao 3º dia, morrendo de dor ali, foi fácil, né? Mas é muita crueldade. E José, irmão, meu filho, era meio irmão, poderia ter sido degolado também. Mas o Deus providente não permitiu que isso acontecesse. E eu fiquei analisando, claro, pensando, né, o que Jacó considerava. Porque o texto dizia, ele considerava consigo mesmo. Claro que ele deve ter feito uma análise retrospectiva, enquanto seus irmãos, enquanto seus filhos estavam lá em Siquém, no caso de Dotã, e José caminhava para lá, e ele deve ter ruminado aqueles 2 sonhos. Ele, a mãe de José aqui não era a mãe, mas era aqui a Sumira, né, que é Bila, a Sumira ali, Lia, né, no caso, o comando, né, e aí ele disse, reinaremos, nós também curvaremos diante dele. Então ele ficou pensando, ruminando, e ele tinha condições, toda a condição de entender que era Deus dirigindo aquilo ali. Mas todos nós somos falíveis, e ele falhou quanto
a declarar: realmente o meu filho está morto. Não tinha como, né? Recebeu a túnica lá ensanguentada, não tinha jeito. Irmãos, mais uma palavra, não estou pegando o pé dos adolescentes não, mas eu quero entregar mais uma palavra a vocês. É muito comum nos nossos dias vermos jovens, adolescentes e até crianças esnobando-se orgulhosamente perante os pais por dominarem relativamente bem a tecnologia virtual, mas seus pais não. Isso é um fato, isso é comum. Glória a Deus pela vida de vocês que ajudam a gente, né? Mas agora cuidado. Cuidado com a vanglória, cuidado com a vaidade. Por quê? Aí eu me vali aqui de um texto bíblico, palavras de Paulo, dizendo que nós somos cartas abertas, né? Então nós podemos dizer que cada um de nós é como se fosse um livro. E aí, em relação a uma criança, em relação a um adolescente, a um jovem, comparando com o pai, com a mãe, principalmente sendo cristãos, servos de Deus, eu quero dizer a você que enquanto eles são um livro, você pode ser um livreto. E como criança pode ser até uma cartilha, ou até um bilhete. Por quê? Pouco tempo vivido, né? Então não menospreze a sabedoria dos mais velhos. Hoje é velho para lá e para cá. Até as crianças são velhas hoje, né? Mas nós somos, às vezes, discriminados. Nós, eu estou falando de mim, né? 70 anos, esse pastor aí já está gagá. Às vezes eu gaguejo mesmo, não tem problema. Mas eu lido bem com isso, eu vou levando, a vida continua. Não vou parar por causa disso. A memória está boa? Não está muito boa, não. Eu até falo os personagens, muitos personagens da Bíblia de cor, já está sedimentado. Mas o meu texto aqui, escrito, eu preciso seguir. Se eu for falar sem seguir o meu texto, não vai dar certo. Então, estou aqui. Tenham paciência comigo. Honre, então, teu pai e tua mãe. É agora uma palavra de Deus. Essa minha, em relação ao comportamento, que é muito comum nesse tempo de tecnologia avançada, né? Meninada já nasce, menino com criancinha, bebezinho aí de meses, e se der um celular para ela, ela mexe com 1 ano e meio, já está acessando. Eu vi isso com meus netos, né? Então é isso. Mesmo os pais tendo cuidado. Confia no Senhor, agora a palavra de Deus, Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos próprios olhos, teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. O ódio e a inveja que reinavam no coração dos irmãos de José deram lugar à conspiração e à violência. Estas são então a terceira e a quarta consequências de uma família disfuncional. Conspiração e violência são os versículos de 12 a 28. Certo dia, Jacó ordenou a José que fosse a Siquém. Nós já comentamos um pouco a respeito disso. E quando ele chegou lá, e aquele homem que não é registrado nenhum nome, não fala de onde que ele era, poderia ser um viajante, tal como José estava sendo naquele momento, a Bíblia não menciona, mas aquele homem estava ali em Siquém, por causa da providência de Deus, porque ele haveria de orientar a José aonde ele deveria ir para encontrar os seus irmãos. Providência de Deus. Então ele caminhou mais uns 24, 25 quilômetros até Dotã. E ali foi providência mesmo do Senhor. Considerando, irmãos, o plano horizontal, a lógica humana, a maneira nossa deles de lidarem com o que estava acontecendo, quero dizer a vocês que no plano vertical podemos afirmar
que antes da fundação do mundo, Deus decretara todas as coisas e em sua providência estava realizando o seu decreto. Nos versículos 18 e 19, quando aqui está escrito, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Meus irmãos, os sonhos de José não foram sonhos dele. Claro, ele sonhou, mas quem colocou, quem entregou esse sonho, quem fez com que ele sonhasse, foi Deus. Tal como fez Faraó, depois vocês verão nas próximas, uma das próximas exposições, Faraó também sonhando. É óbvio que ele sonhou, mas foi Deus que colocou também lá para Faraó sonhar. Aqui os sonhos foram relatados por José, eu sonhei, mas vieram de Deus aqueles sonhos. Portanto, quem embasa nesse texto para pregar uma mensagem de autoajuda, por exemplo, está agindo de forma errada. Porque o texto não está falando de sonho de um homem. Então sonhe também, José sonhou, sonhe também. Você pode até sonhar, mas não embasado no sonho de José, porque eles vieram de Deus. E eles revelariam, então, aquilo que haveria de acontecer. E toda a narrativa aqui, que é um texto longo, nós já lemos, eu não lerei mais, e apenas dizer que ainda pontuarei oportunamente acerca de alguns desses versículos, mas eu quero passar já para o quinta e última consequência de uma vida, de uma família disfuncional, e essa é a mentira. Uma mentira que foi sustentada durante 22 anos. Isso, os irmãos de José sustentaram essa mentira durante 22 anos. Como assim? Ele foi vendido aos 17, aos 30, tornou-se governador do Egito. 7 anos de seca, 13 com 7, 20. Com mais 2 de seca. Nesse segundo ano, os irmãos de José foram lá comprar mantimento. Então, 22 anos, até um pouco mais. Eles sustentaram durante todo esse tempo. Então, além da crueldade dos filhos de Jacó, eles não tiveram coragem de contar ao pai a mentirosa história que inventaram. Preferiram enviar possivelmente 2 servos, porque o verbo aqui está em terceira, quando apresentaram. Ali, se você não prestar bem atenção, você vai pensar que foram os filhos dele, mas não foram. Eles enviaram alguém lá. Eles não tiveram coragem de encarar o pai. Tamanha foi a covardia, a mentira e aquilo que eles fizeram sob ódio. Eles enviaram a capa depois de matar um animal, um bode, está escrito aqui, né? E eles agiram de forma covarde. E, na verdade, irmãos, Jacó estava colhendo o que plantara. Ele semeou e ele colheu. E aí você deve se lembrar do que ele fez. Já mencionei. Mataram um animal, a mãe dele ali, comunando com ele, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, derramaram aquela vida, pegaram a carne, ele fez um cozinhado para o pai, Isaac. A mãe dele pegou a pele, cobriu os seus braços, seu peito, para enganar a Isaac. E agora aqueles irmãos mataram um animal para enganar o pai. Aquilo que ele semeou, ele colheu na mesma medida. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que você semeia. Precisamos ter muito cuidado. Cuidado com o que você fala. Eu tive o desprazer de ouvir pessoas, eu vou usar o termo amaldiçoando, que é muito comum, né? Falando, acusando a gente, né? Criticando às vezes a maneira de educar, que a gente passava a mão na cabeça de uma das filhas, não era verdade. Mas fui acusado, minha esposa foi acusada disso. Então, cuidado, sabe por quê? Porque o que você semeia, você colhe. O que eu semear, eu também colho. Mesmo não semeando nesse aspecto aqui, fizeram isso, mas Deus teve misericórdia.
Cuidado, porque é muito comum, tá vendo como que educa? Eu não estou falando agora das minhas 3 filhas, não, olha lá. Se eu tivesse filho ou filha, não fazia isso de jeito nenhum, eu descia o currião, né? Não, porque comigo seria assim. Depois a pessoa torna-se, já é uma pessoa adulta, né? Mas casa-se, constitui família, tem filhos e depois começa a enfrentar os mesmos problemas. Tenha muito cuidado ao proferir palavras. E Jacó estava colhendo muito daquilo que ele plantou, muitos frutos do que ele plantou. Eles conspiraram contra o irmão, eles mentiram contra o pai, e assim foi a vida desses 10 filhos. Eu deixei Benjamim de fora porque eu creio que ele não estava aqui apacentando o rebanho. E os versículos 20, aí eu quero, se você puder, acompanha aí versículo 20, a leitura dele. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Irmãos, os sonhos de José, reitero, vieram da parte de Deus e tinham um propósito na história. Ele haveria de conduzir José ao Egito, porque nada foge ao controle de Deus, nada, absolutamente nada. Deus é quem preparou todas as circunstâncias, Ele criou as circunstâncias e Ele cria circunstâncias, sempre foi assim. Se você fizer uma leitura pensando sobre isso, daqui para frente você verá, você constatará isso nas Escrituras, você pode constatar isso na própria vida, a tua vida, como que Deus rege com mão forte o seu propósito, o decreto dele, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Ele fez aliança com Abraão e ele estava aqui cumprindo. Ele disse, de ti farei uma grande nação. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, a aliança abraâmica. E aqui com José ele cumpriu, porque foi a partir de José que a casa de Jacó desceu para o Egito. Então foi Deus quem criou todas as circunstâncias, embora a responsabilidade, reitero, era de cada um dos irmãos. 10 irmãos, todos os 10 conspiraram, todos os 10 mentiram, cúmplices com a vida de José. Venderam-no aos midianitas. Os midianitas passavam por ali, por livre e espontânea vontade, programaram a viagem para o Egito. Eles eram comerciantes, então eles colocaram as mercadorias ali, e ao passarem exatamente naquele momento em que eles assentaram, os 10 irmãos de José, para comer, viram a caravana de midianitas chegando, e Judá teve a ideia de vendê-lo, e não matá-lo. A caravana chegou no kairós de Deus, no tempo preciso de Deus, com a finalidade já decretada. Eles venderam livremente a seu irmão. José passou a ser uma mercadoria junto com as demais, conforme nós lemos. E os midianitas tinham o destino certo, Egito. As mercadorias seriam negociadas lá. E José passou a fazer parte das mercadorias, era um escravo comprado e foi vendido lá no Egito. E ele não foi vendido a qualquer pessoa, não foi qualquer senhor comprador de escravo que estava lá no momento, porque Deus dirigiu a história de José para que Potifar comprasse aquele escravo. Então ele foi vendido no Egito a Potifar. E Potifar, irmãos, no último versículo do texto nosso, capítulo 37, era comandante da guarda de Faraó. Era uma pessoa que tinha uma posição social elevada, e ele foi o comprador de José. Foi por acaso? Absolutamente não. Foi a providência de Deus. Foi comprado por Potifar. Então Deus é esse que exerce com mão poderosa, soberania, sobre toda a obra da criação, sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Ele é o Deus da providência. Toda a sua palavra haverá de cumprir-se cabalmente e a seu tempo.
Ele tem promessa para você, as que estão nas Escrituras, sim. Não abram mão, examine as Escrituras, mas cuidado com as profecias que tem por aí também. Esse Deus, então, está escrevendo a tua história, a minha história, a história da IPJC, da sua igreja, que está inserida em um mundo perverso, tal como o foi o Egito. Mas nós somos mais do que vencedores. E agora eu quero aproveitar esse tempo, um ensejo para dizer a vocês, meus irmãos, que José foi um tipo de Cristo, não é novidade, vocês sabem disso, mas alguma dentro dessa tipologia, assim como José padeceu nas mãos de seus irmãos, sendo ultrajado, odiado, sendo objeto da inveja, não abriu a sua boca. Se você prestou atenção na leitura, você viu, não houve nenhuma murmuração de José. Ele não abriu a sua boca, tal como Jesus também não o fez. Jesus foi levado como um cordeiro para o matadouro, uma ovelha para o matadouro, e não abriu sua boca. José foi despido de sua túnica talar, Jesus foi despido de seus trajes também. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus Cristo também. Ele foi traído, ele foi traído por Judas e vendido por 30 moedas de pratas. Seus irmãos, num dado momento lá, odiaram a Jesus. Tipo de Cristo, então, foi José. José foi obediente a seu pai. Jesus também obediente ao Pai Celeste. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por meio de José, Deus livrou da morte a casa de Jacó, livrou o Egito e livrou toda a circunvizinhança do Egito. Por meio de Cristo, você e eu fomos salvos da morte eterna, da condenação eterna no inferno. Por meio de Cristo, você que não tem certeza da salvação poderá tê-la, desde que creia nele. Humilhe-se perante Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o como o seu único e suficiente Salvador, confesse os teus pecados, reconheça que você é um miserável pecador, e fazendo isso você pode receber da parte de Deus, pela graça e a misericórdia dEle, a salvação eterna, a salvação da condenação no lago de fogo, porque Jesus é quem pagou o preço. Ele foi o Cordeiro de Deus, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, irmãos, gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós voltaremos ao pó, porque nós somos pó, e voltaremos porque somos pecadores. Por mais piedosa que seja uma pessoa, ela morrerá. A mais piedosa pessoa que está ainda vivendo, morrerá, porque esse é o salário. Glória a Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, uma pessoa recebe o salário ao morrer, é um crente, é um regenerado, uma regenerada, quando expirar, já vai imediatamente para o céu, para junto de Cristo. Família, projeto de Deus, alvo de Satanás. Consagre a tua vida ao Senhor e coopere com a funcionalidade da tua família. Seja você marido, seja você o esposo, filho, filha, faça a tua parte. Uma família cristã pode gozar da verdadeira paz que somente Cristo pode dar. No entanto, cada um de seus membros deve exercer seu papel à luz da palavra de Deus. Portanto, então, cultive o amor no lar. Se irares, não pequeis. Não tenhais inveja, antes considere o outro superior a você. Seja funcional no seio da tua família. Amém?